Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia, um programa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia ARME, emitido neste espaço quinzenalmente. Neste número do Regulação da Economia, propomos falar-lhe da alteração do artigo 53 do Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Água e Saneamento de Águas Residuais, que esteve em consulta pública durante 30 dias e que agora vai para publicação no Boletim Oficial. Para explicar-nos melhor o que motivou a mexida neste regulamento, estaremos à conversa com o diretor do Departamento de Água e Saneamento na ARME, engenheiro Evaristo Fernandes. Mas antes convidámos-lhe a assistir uma curta reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a ARME nos últimos 15 dias com Carlos Sá Nogueira. A Associação Cabo Verde Internet Exchange Point, CVIXP, já está publicada no Boletim Oficial número 146 do passado dia 15 de outubro. Trata-se, pois, de uma agremiação cujo propósito é congregar as entidades, como os operadores e prestadores de serviços nas áreas de comunicações eletrónicas e tecnologias de informação e comunicação, designadamente a Autoridade Reguladora Nacional, provedores dos serviços de acesso à internet, instituições financeiras, as universidades, provedores de conteúdos com vista à promoção e desenvolvimento da internet, a defesa dos legítimos interesses dos seus associados e representação própria perante quaisquer entidades. O Presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, explicou o conceito da IXP e destaca, igualmente, a sua importância no que a segurança, a rapidez e os custos associados à utilização da internet dizem respeito. IXP é uma Internet Exchange Point, ou um ponto de troca de tráfego de internet. O que é e para que serve? Uma Internet Exchange Point é um ponto único onde os principais fornecedores de serviços de acesso à internet e as principais empresas e instituições que utilizam a internet, no nosso caso, em Cabo Verde, se interligam. E para que é que isso serve? Ao haver essa interligação dos fornecedores de serviços de acesso à internet e das principais instituições que utilizam a internet no país, nós ganhamos muita coisa. Passamos a ter um acesso à internet mais rápido, o preço fica mais reduzido e esse acesso à internet fica também mais seguro, entre várias outras vantagens. Porquê? Porque, neste momento, sem uma Internet Exchange Point, se um utilizador A estiver a utilizar os serviços de um fornecedor de serviços de acesso à internet, por exemplo, Unitel T+, e o utilizador B estiver a utilizar os serviços da CV Móvel, por exemplo, ou da CV Multimédia, o que acontece? O que é que pode acontecer? Esse tráfego de internet pode sair do país, ir para fora, para a Europa, por exemplo, e depois voltar para Cabo Verde. Ou seja, se eu mandar um e-mail, se o utilizador A mandar um e-mail ao utilizador B, esse e-mail sai de Cabo Verde, passa pelos routers internacionais, vai para a Europa e depois volta para Cabo Verde novamente. Quando, na verdade, o utilizador B, o destinatário, está aqui mesmo em Cabo Verde. Ao sair do país, esse tráfego acarreta custos adicionais, portanto fica mais caro, demora mais tempo e ainda pode trazer desafios adicionais em termos de segurança. Portanto, um ponto de troca de tráfego de internet, ou uma Internet Exchange Point, faz com que o tráfego nacional de internet fique aqui mesmo em Cabo Verde. De tal forma que, por exemplo, se nós tivermos um corte de cabo de fibra óptica submarino, todo o tráfego nacional continua a funcionar sem problemas. Você continua a poder enviar e-mails quando os servidores de e-mails estão aqui em Cabo Verde, pode continuar a ter acesso aos sites que estão aqui em Cabo Verde. Porquê? Porque o tráfego nacional permanece em Cabo Verde. É, portanto, algo muito importante para fazer com que a internet em Cabo Verde fique mais barata, o acesso à internet fique mais barato, mais seguro e para que também nós possamos
ter uma melhor, digamos, qualidade do acesso à internet no país. Quem também mostrou satisfeito com a criação da IXP Cabo Verde é o diretor-geral para as telecomunicações e economia digital, Arun Andem, que destaca, entre outras vantagens, as que têm que ver com a agregação de conteúdos no domínio da educação. Estamos no processo da instalação dos equipamentos, a sede, etc. Tem a ver com o funcionamento do IXP, mas o IXP vai precisar de muitas mais políticas para o seu bom funcionamento. A título de exemplo dessas políticas, como é que o IXP, neste momento, pode vir a ser um elemento de valor acrescentado para a educação. O sistema do ensino, estamos a dizer, o ensino à distância que nós estamos a ver. O IXP aqui é um elemento fundamental. Okay? As aulas à distância requerem recursos tecnológicos e recursos também de comunicação. Não é? E esses recursos só vão ser muito melhor aproveitados, vão ser muito mais benéficos para o setor, até para as operadoras, os utilizadores, vão ser muito mais acessíveis e também com preços mais atrativos, uma vez o IXP implementado, porque tudo passa a ser consumido internamente. Para o diretor da Data Center do NOSE, engenheiro Luís Correia, a sua instituição abraçou desde sempre o processo da criação de uma Internet Exchange Point em Cabo Verde, dado a sua importância na promoção da governação eletrónica para o país. O NOSE, como sendo uma instituição de promoção da governação eletrónica, reconhece a importância e se manifestou desde o início, colocando já à disposição da associação e do projeto, diria, e reforço, isso não é um projeto da associação praticamente, a associação tem essa função de, digamos, implementar, pôr na prática, materializar esse projeto, mas isso é um projeto de âmbito nacional. E o NOSE, representando o Estado, o Governo de Cabo Verde, colocou já à disposição da associação uma infraestrutura à altura dos desafios, um data center que eu diria perto de um Tier 4, não é? E com características interessantes digamos, de melhorias ao longo do processo do IGOV 3 e também o próprio NOSE se dispõe ou se disponibilizou para ser a sede Já Hélio Varela, da Unitel, tem mais, a operadora eleita presidente da Associação Cabo Verde Internet Exchange Point, durante a Assembleia Constituinte, para um mandato de 3 anos, diz-se honrado com o cargo para que foi eleito e regozija-se com a iniciativa, pois, doravante, o país passa a garantir a soberania dos seus dados. Bom, antes de mais dizer que é com orgulho que a Unitel aceita a responsabilidade de fazer o primeiro mandato da Internet Exchange Point em Cabo Verde. E eu, pessoalmente, também, em representação da Unitel, é um orgulho muito grande assumir a presidência durante os próximos 3 anos. Efetivamente, é uma responsabilidade muito grande. Como é que eu vejo a iniciativa? Olha, eu vejo um game changer. Portanto, o Internet Exchange Point vai permitir que os conteúdos cabo-verdianos não saiam de Cabo Verde. Portanto, é claro que o que é que isto quer dizer? Quer dizer que poderemos, de forma mais rápida e garantindo a soberania dos dados cabo-verdianos, partilhar esses conteúdos com toda a sociedade. Quisemos ouvir igualmente a reação da Cabo Verde Telecom, que detém a presidência da Assembleia Geral da Associação Cabo Verde Internet Exchange Point, mas as nossas tentativas revelaram-se infrutíferas. Desafios da regulação na transição das cidades e comunidades em cidades e comunidades smart é o mote de uma comunicação que o Presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, apresenta no próximo dia 28 de outubro no fórum online que a Fundação Smart City Cabo Verde organiza em parceria com a ARME, subordinada ao tema Pensar cidades e comunidades smart em Cabo Verde, que será presidido
pelo Secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes. De acordo com a Presidente da Fundação Smart City de Cabo Verde, Lloyd Monteiro, a realização deste fórum, em parceria com a ARM, visa, entre outros, conversar com a sociedade civil para as cidades e comunidades smart em Cabo Verde. Este fórum vem na sequência de celebração de outubro como mês urbano. Nós, como Fundação Smart City, promovemos a inovação urbana e o conceito Smart City aqui em Cabo Verde, e também como embaixador urbana das Nações da ONU Habitat em Cabo Verde. Durante o mês de outubro, nós levamos a cabo algumas atividades ou eventos para promover a reflexão sobre as questões urbanas. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia acaba de publicar o relatório da consulta pública sobre a proposta da alteração do artigo 53 do Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Água e Saneamento de Águas Residuais, que visa assegurar um justo equilíbrio entre os legítimos direitos e interesses, quer das entidades gestoras, quer dos consumidores ou utentes. Em reação à proposta da alteração do artigo 53 deste regulamento, a Associação para a Defesa do Consumidor, a ADECO, diz-se concordar plenamente com a nova redação que é dada a este artigo. Relativamente ao artigo 53, ao número 2, a ADECO está de acordo. Está completamente de acordo que não se poderá, obviamente, faturar quando não se poderá faturar a taxa fixa, quando a responsabilidade é da entidade gestora. Não faz qualquer sentido, já que a entidade gestora que é responsável para a taxa tarifária, para a taxa variável não estar a ser cobrada, ou seja, para a taxa variável não estar a ser marcada, não é? Ou seja, é a única responsável nesse sentido. No seguimento, e como anunciámos no início do programa, temos connosco o diretor do Departamento da Água e Saneamento da ARM, engenheiro Evaristo Fernandes, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para explicar-nos melhor o que levou a ARM a alterar o artigo 53 do Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Água e Saneamento de Águas Residuais, em vigor há pouco mais de um ano. Senhor engenheiro, muito obrigada pela sua presença. A primeira questão, considerando que o Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Água e Saneamento de Águas Residuais entrou bem há pouco tempo, um ano, o que é que esteve na origem da proposta de alteração do artigo 53 neste documento? Como disse bem, o regulamento entrou em vigor há mais de um ano, para ser mais preciso, no dia 20 de dezembro de 2016, e desde então a ARM vem acompanhando a implementação deste instrumento legal através de um diálogo constante com as entidades gestoras e com os consumidores. A ARM, no âmbito das suas atribuições enquanto a entidade responsável pela regulação do setor, e decidiu, escutando os outros intervenientes, decidiu alterar o artigo 53 por entender que este artigo peca naquilo que é um princípio fundamental do regulamento comercial, que é assegurar o justo equilíbrio entre os interesses e os direitos, tanto dos consumidores como e das entidades gestoras. O artigo 53 é um artigo que retrata a faturação no período de interrupção do serviço, e é um artigo que tem um único ponto: a interrupção quando a interrupção do serviço por fato imputável a um consumidor, não suspende a faturação da tarifa fixa. E a política tarifária prevê uma estrutura tarifária bipartida, quer dizer, uma tarifa fixa e uma tarifa variável. A tarifa fixa é uma tarifa de disponibilidade, não depende do consumo, não depende da água fornecida ao consumidor. É uma tarifa que serve para cobrir parte dos custos fixos que a entidade gestora tem com a distribuição. Depois temos a tarifa variável, ou tarifa de consumo,
que é uma tarifa que depende do volume de água fornecido ao consumidor. Até aí tudo bem, nós concordamos com esse ponto, quer dizer, se não há fornecimento de água por culpa do próprio consumidor, vou dar um exemplo, por esse consumidor ter violado um contador ou ramal de abastecimento, então, quer dizer, e esse consumidor, né, esse cliente tem que pagar uma tarifa fixa, né, porque o serviço está disponível. Mas o que notamos é que quando a interrupção é por culpa da entidade gestora ou de um terceiro, por um período de 30, igual a 30 ou superior a 30 dias, não é? Então, a entidade gestora não deve faturar esse serviço. Eu explico porquê. Porque suponhamos que um cliente não tem água por 3, 4 meses e, no entanto, é faturada a este cliente a tarifa fixa, uma vez que esse cliente não tem o serviço disponível. Então, o que este o ponto número 2 veio alterar em relação ao artigo 53 é que passaremos a ter, não é, um ponto em que, quando a interrupção é por fato imputável à entidade gestora ou um terceiro, então o consumidor não paga, não é faturado esse serviço. Quer dizer, o consumidor não paga nem a tarifa variável, nem a tarifa fixa. Senhor Engenheiro, muito obrigada. Próxima questão. A proposta de alteração do artigo 53 prevê, portanto, no seu ponto 2, a suspensão de faturação pelos serviços de fornecimento de água quando estes são interrompidos por um período igual ou superior a 30 dias, cuja responsabilidade é atribuída à entidade gestora ou terceiros. A questão que lhe faço, neste caso, como é que fica a faturação para o consumidor ou cliente que tem os serviços de abastecimento de água e saneamento e de águas residuais, aliás? Sim, a pergunta é pertinente, uma vez que esta alteração refere somente ao serviço de abastecimento de água. Isto quer dizer, como vimos há pouco, se o consumidor não recebe água por um período igual ou superior a 30 dias, não deve pagar a fatura desse serviço, mas estamos aqui a referir o serviço de abastecimento de água. O serviço de abastecimento de águas residuais é um outro serviço, e desde que esse serviço esteja disponível, isto quer dizer que o consumidor deve pagar por esse serviço. E suponhamos que um consumidor não recebe água por mais de 30 dias, então não é faturado o serviço de abastecimento de água, mas, no entanto, pode ser faturado o serviço de saneamento de águas residuais, a parte da tarifa fixa, não é? Porque o serviço está disponível. Muito obrigada pela resposta. E quais têm sido as reações das entidades gestoras, operadoras, face à proposta de alteração do artigo 53 deste regulamento? As reações foram positivas, todos concordaram com a necessidade de alteração desse artigo e houve sugestão de alteração da redação, mas com o mesmo entendimento. Obrigada, Sr. Engenheiro. E para concluir agora a nossa entrevista, pedia-lhe que nos traçasse, enquanto diretor do Departamento de Água e Saneamento, o panorama dos grandes desafios regulatórios para os próximos tempos neste setor em Cabo Verde. Eu acredito que os desafios são muitos, mas eu vou apontar 2 desafios que, no meu entender, são importantes. O primeiro é a consolidação de uma cultura de informação concisa, fiável e disponível a todos, a sociedade civil no seu todo. E um outro desafio, não menos importante, que é a implementação de um modelo de regulação para avaliação da qualidade de serviço para o setor de água e saneamento.
São, para mim, os dois grandes desafios a curto e médio prazo. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Obrigada por ter disponibilizado para esta entrevista. E com esta conversa com o diretor do Departamento de Água e Saneamento da ARME, que esperamos tenha merecido a vossa atenção, chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARME onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem.